A ansiedade é uma reação natural do corpo. É um mecanismo de sobrevivência para que estejamos prontos para uma futura situação de perigo. Entretanto, quando a ansiedade passa a dominar todos os pensamentos, é sinal de que algo está errado. O transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza pela preocupação excessiva, acompanhada por sintomas físicos. Fisicamente falando, eu acho que é uma coisa que as pessoas já sabem mais ou menos quais são os sintomas de ansiedade, que é sudorese, taquicardia, insônia, aquela falta de ar, o coração disparado. Emocionalmente falando, a ansiedade, ela desperta gatilhos mentais. Geralmente elas estão relacionadas a estressores, ou seja, situações externas que acontecem, uma prova, uma entrega de trabalho, um chefe cobrando, alguma coisa do tipo. Mas também estressores internos, ou seja, você pensando sobre situações, ou seja, hoje eu queria fazer 4, 5 coisas de uma vez. Aí você consegue fazer 2, aí você está se cobrando. Aí você começa a ficar estressado. Aí você se estressa, aí já tem outras coisas acontecendo fora na vida, te estressando mais. Aí você vai ficar estressado. Aí você fala, não, preciso fazer mais. Tanto que eu sempre trago como reflexão também a situação atual que a gente está vivendo da pandemia, né? Que é totalmente diferente do que a gente vivia antes, né? Uma coisa sem precedentes, pelo menos na nossa história de vida, nos últimos anos, nada disso, né? Que seja parecido. E só a pandemia em si, como você falou, já traz estresse suficiente para estar com algum problema. E aí a gente já está se cobrando, aí o mercado está cobrando a gente, tudo de uma vez só. Segundo a Organização Mundial da Saúde, desde 2017, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população sofre de ansiedade. A pandemia causada pelo novo coronavírus agravou essa situação. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que 80% dos brasileiros se tornaram mais ansiosos em 2020. O isolamento social e a incerteza do futuro contribuem para a piora da saúde mental das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, assim, ansiosa. Quando eu tive o diagnóstico do TDAH, as coisas fizeram um pouco mais de sentido, porque eu também sou hiperativa. Por exemplo, acontece uma coisa, aí eu já pensei em vários cenários diferentes para todos os possíveis resultados que essa coisa vai ter. Eu não sei dizer exatamente quando que eu comecei a ser assim, mas já faz bastante tempo. Lógico que ultimamente piorou por causa da situação toda, né? Mas já faz um bom tempo que eu sou assim. Tem dias que eu paraliso, que eu não consigo fazer nada, que eu acordo e eu não quero fazer nada. Só que como eu tomo remédio pro déficit de atenção, esse remédio me ajuda. Um ponto importante é tentar mudar o ambiente em que você dorme e o ambiente que você trabalha, se possível. Então, trabalha na sala e dorme no teu quarto. Existem dias que eu não suporto ficar mais dentro da minha casa, que me dá uma angústia, assim, eu choro, eu fico com falta de ar, eu fico com tremedeira. Eu estudava, trabalhava e descansava tudo no mesmo lugar. E a minha psicóloga me explicou depois que, tipo, seu cérebro fica confuso. Porque como você tá fazendo tudo no mesmo lugar, ele não sabe mais qual é a hora de dormir, qual é a hora de trabalhar, qual é a hora de estudar, qual é a hora de descansar. Ele fica confuso. Tipo, eu tava lá trabalhando e eu falava, eu quero ir embora. Só que eu vou embora pra onde se eu já tô no meu quarto? Aí eu comecei a andar de bicicleta, daí comecei a pintar, aí comecei a andar de patins, daí dava uma melhorada. Mas, nossa, a vontade era a vontade de sair correndo. A ansiedade interfere no funcionamento normal do metabolismo e pode causar alterações hormonais, assim como ganho ou perda de peso. A alimentação também tem um papel importante no controle da ansiedade. Bebidas ricas em cafeína, como café, chá preto e chá mate, devem ser evitadas. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente vai pensar no quê?
proteção e melhora do rendimento do sistema nervoso central. Tá? Então, pensando nisso, magnésio, ômega 3, triptofano, são nutrientes que a gente sempre vai lembrar, né? Aí, não só isso, né? Então, quando eu estava falando para você lá do intestino, o intestino, ele tem muitas terminações nervosas. Então, a gente precisa entender que a gente melhorar a saúde do intestino é a gente melhorar também essas questões. Então, quando eu penso no indivíduo que tem ansiedade, muitas vezes ele vai ter também a síndrome do intestino irritável, que é a oscilação entre intestino preso e intestino com fezes não formadas ou até mesmo diarreia. Então, é importante a gente lembrar dos probióticos, tá? E aí a gente tem probióticos que são específicos para recolonizar o intestino desse paciente e melhorar ali a digestão, melhorar, então, até essa questão emocional. Aí você vai falar assim, nossa, mas o intestino melhora a emoção, por quê? Porque ele melhora a liberação de alguns neurotransmissores. Melhorando isso, também melhorar a questão da hidratação, então beber muita água, né, para que esse intestino funcione de uma maneira correta, equilibrada. Então, lembrar o que a gente conversou no início aqui da nossa conversa, a mastigação é muito importante. A gente tem que lembrar que todo o processo digestório, ele inicia na boca, né? Então, quando eu mastigo, eu faço a mastigação, eu tenho liberação de enzimas para digestão desse alimento já a partir da boca. E a transcrição entre fome e saciedade começa também nesse ato de mastigar. Então, muitas vezes, porque é uma fome que nunca termina, né? A gente precisa entender se isso é fome ou se isso é sintoma de ansiedade, né? E aí, pensando assim, né, nos alimentos fontes, porque a gente precisa pensar nisso. Então, não é que, se eu comer um caminhão desses alimentos, eu não vou ter ansiedade. Não, você vai ter ainda momentos em que você vai ficar ansioso, né? Mas você vai conseguir ter recursos até mesmo físicos, para lidar melhor com isso, e junto com as outras terapias, com as coisas que você precisa fazer, você vai ter recursos para você ter melhora do quadro. Quando eu tô tendo um ataque cardíaco, um ataque de ansiedade, enfim, tô tendo aqueles sintomas de ansiedade, seria legal que você se distraísse. A gente também usa muito de distração. Não é o ponto principal, entendeu? Tipo, a ideia é de fato trabalhar os pensamentos. Mas se você tá se sentindo mal, e você tá vendo que você não tá rendendo, e assim, o que você pode fazer que esteja à sua disposição, né, que seja acessível para todo mundo, e que te ajuda a desfocar ou focar em outra coisa, né? Pintar, escrever, desenhar, fazer exercício físico. Exercício físico é muito bom para liberar adrenalina, cortisol e manter ali aquele nível até de sono, na alimentação ajuda. Exercício físico é sempre o principal. Embora a gente tenha algumas coisas que sejam muito acessíveis, comprar um par de elástico, eu acho que a gente pode comprar, é tranquilo, né? Mas eu acredito que o nosso peso do nosso próprio corpo dá para fazer um bom treino em casa. Agachamentos, saltos, afundos, abdominais, pranchas, são alguns exercícios que nós podemos fazer. Principal ponto, vamos começar a fazer exercício? Vamos, ok, comece. Peraí, não sei nada, quero ir atrás. Tem muita consultoria boa por um preço acessível, tem muita coisa que dá para fazer. Foi decretada a pandemia, eu acho que por volta de final de janeiro, começo de fevereiro, a nível mundial, né? Mas demorou para chegar aqui no Brasil, chegou lá para março, meados de março. E quando chegou assim, eu imediatamente já parei de fazer a academia que eu fazia, eu ia todos os dias para academia. Comecei a tentar adequar minha rotina para ser mais em casa, né? Estou fazendo exercício em casa desde então, né? Estão mais de um ano. Sempre em algum momento do dia, geralmente de tarde, eu pego uma hora e meia do meu dia, mais ou menos, para fazer esses exercícios. Aí eu faço aqui na sala mesmo, aqui para adaptar, para fazer o que eu preciso, né? O exercício ele me ajuda muito no depois, tanto pela questão hormonal mesmo, de que fazer exercício te faz bem, né? É inerente. E na questão de autoestima, de, tipo, me olhar no espelho e ver que meu corpo não mudou muito,
e de distração também. Às vezes eu coloco umas músicas aqui para ver, aí é o momento do meu dia que eu espaireço, assim, sabe? Desligo de celular, desligo de TV e foco só nisso. Eu sempre tive o costume de ver muito jornal com meu pai, a gente sempre vê muito jornal. E aí é só notícia ruim, não porque, né, é tendencioso ou não, porque está acontecendo coisa ruim mesmo e essa é a nossa realidade. Então, eu gosto muito daquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente. E meio que é isso mesmo. Eu tento parar de consumir coisas que eu sei que me deixam preocupado, até pela minha profissão, né? Eu sou microbiologista, então eu meio que sou obrigado a saber o que está acontecendo sobre a questão da pandemia. Eu tento me informar, claro, me informo sempre, mas quando eu sei que as notícias vão ser catastróficas, eu tento me privar disso, sabe? Tento eu fugir um pouco da realidade mesmo. De noite eu fico um pouco mais ansioso do que do resto do dia. Isso aflora mais para mim. Então nesses momentos eu procuro consumir alguns conteúdos via internet mesmo, que eu acho mais leve, que eu dou risada, são confortáveis para mim. E lidar com pessoas que eu sei que estão tendo um papel legal durante esse processo, como minha namorada, por exemplo. Ela me ajuda bastante, e a gente se ajuda, né? Eu acho que nesse momento as pessoas mais próximas assim têm que servir de pilar. Constrói uma rede de apoio, entende? Conversa com seus amigos, troca experiência com eles, porque com certeza eles também estão ansiosos, preocupados com planos, datas, futuro, e essa troca, ela ajuda muito a troca que está faltando, né, no isolamento social. Essa troca faz com que a gente se sinta acolhido, que é a ideia do social, né? Poxa, eu sofro, o outro também sofre, eu tive esse problema, aí o outro, nossa, eu também, ou, ai, por que você não faz isso? Aquela troca de experiência é sempre muito enriquecedora. Viu que você tá ansioso? Faz uma pausa, come uma salada, vai tomar um banho, vê um filme, tenta fazer uma coisinha gostosa, que você gosta, né, porque, que nem eu falei, não adianta eu indicar algo que a pessoa não se identifica, um hobby que ela não tem. Faz uma meditaçãozinha, que a meditação com certeza vai te trazer resultados, e a meditação ela precisa de constância, banhos, alimentações saudáveis, meditação, conversar com os amigos, manter essa troca e relaxar. E a gente tem que conversar sobre, porque eu acho que todo mundo tá ficando ruim da cabeça agora. Quem já era ruim tá ficando pior, quem era bom tá ficando ruim. E a gente tem que conversar disso pra se ajudar, sabe? Porque eu já estive em pontos muito baixos que eu não tinha apoio. Tipo, eu não tinha como conversar com os meus amigos, porque eles não entendiam o que era que eu tava sentindo. E eu sentia muita falta de ter alguém que entendesse. A gente tem que conversar com as coisas, buscar ajuda. A gente não pode ter medo de ir no médico, nem no psicólogo. Tem que ir. Porque, por exemplo, se eu tivesse tratado a minha ansiedade direitinho lá atrás, lá quando eu tinha 13, 14 anos, quem sabe eu não tomaria menos remédio hoje. Quando você quebra um osso, você não vai largar ele quebrado. Você vai no médico, vai cuidar. A mesma coisa. Quanto mais cedo, melhor.